dia perguntaram para mim, quem é que te inspira a trabalhar? Eu falei, o espelho. O que te inspira é você olhar para a foto da sua família. Existe sentimento mais nobre que você ser um campeão? E hoje, gente, eu tenho aqui a honra, o privilégio de anunciar para todos vocês que eu vou dividir essa live com uma pessoa que eu sou fã de carteirinha há muitos anos, mas fã incondicional, uma das mentes mais brilhantes que existe no Brasil, escritor conhecido aí pelos 4 cantos desse país e pelo mundo, médico, um dos maiores líderes, um dos maiores professores que nós temos dentro dessa indústria do empreendedorismo aqui do Brasil. Não é? Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Roberto Chiniachik. É um prazer estar dividindo essa live. Fiquei muito feliz quando ele aceitou esse convite. Sabia que podia ser um não, né? Ele estava na Índia, em viagem, era mais ou menos 4 horas da madrugada na Índia. E ele me respondeu que sim, vamos fazer essa live, vamos ajudar mais pessoas nesse momento desafiador que nós estamos vivendo. E para mim é uma honra, um privilégio poder chamá-lo aqui. Olha aí, ó, já deu um oi pra gente aqui. Já vou dividir essa tela porque eu não quero perder nem um minuto mais. Porque eu sei que será um presente pra gente hoje todas as informações que nós receberemos desse fenômeno Roberto Chiniachik, né? Trabalhei por 16 anos na Herbalife, tive o privilégio de estar entre os maiores líderes da Herbalife do Brasil. E quando a Herbalife contratou ele a primeira vez para uma convenção, foi um dos pontos mais altos dessa nossa companhia. Enfim, tive grandes outras oportunidades de aprender com o Roberto, então vocês são privilegiados essa noite, porque vocês vão aprender com quem de verdade sabe muito. Ei, professor! Seja Oi, Cleverson, tudo bem? Amigo. Tudo ótimo, que prazer dividir essa live contigo, Roberto. Um presente para mim, viu, amigo? Muito legal estar aqui com você, estar aqui com o seu público. Você que é um dos maiores líderes do mundo desse negócio, você que entende tudo. Gratidão. Entende tudo não porque ganhou de presente da vida, mas porque batalhou cada centímetro, batalhou cada degrau dessa escada. E é por isso que eu te homenageio hoje com... daqui a pouco eu vou contar para vocês a minha epopeia da minha volta da Índia para o Brasil, que foi uma das maiores epopeias da minha vida, porque eu acabei de um voo humanitário. Mas a gente vai contar tudo para vocês. Professor, obrigado, viu? Obrigado por suas palavras. De verdade, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é. E, enfim, pelos 4 cantos do Brasil que eu já rodei, sempre que tive oportunidade, te promovi muito seus cursos, muitos seus treinamentos, porque eu tenho uma frase, né, do Jim Rohn, que ela sempre foi muito impactante na minha vida, né? Ele falava, esvazie o seu bolso em sua mente, que você fará fortuna, que você, muito em breve, encherá muito mais os seus bolsos, né? Então, para mim, não tem nada mais poderoso do que uma pessoa, por mais simples que seja, não é? Ela lutar, ela se empenhar para que ela realmente possa colocar o seu dinheiro no lugar mais importante, que é na sua mentalidade. E seu conhecimento, a cada dia que se passa, ele é mais acessível às pessoas. Não é? É uma pena nesse nosso mercado ver a quantidade de pessoas que ainda dá nota 10 para uma pizza, para uma Coca-Cola, para coisas que não acrescentam tanto valor na sua vida e eles ainda acham caro investir seus 500, 600, 700 reais, R$1.000, seja lá quanto for, para se capacitar a um nível de conseguir uma verdadeira transformação na sua vida e nas pessoas que os rodeiam, né? Então, assim, eu sempre te promovi muito. E eu quero que o senhor fala, né? Se apresenta para essa turma toda. Mas, viu, Cleverson, eu estou te escutando e há poucos dias foi a Sexta-feira Santa. Uhum. E eu falei para os meus alunos lá no meu Instagram que o ser humano escolhe muito mal. Vê, Pôncio Pilatos
estava com o maior mestre de todos os tempos. E Pôncio Pilatos não acreditava que Cristo era um canalha, um cafajeste. Então, o que o Pôncio Pilatos fez? Pôncio Pilatos chegou e falou: quem que vocês querem mandar para a cruz? Barrabás, que era um bandido, um ladrão, um mau caráter, ou Cristo? Ele queria livrar Cristo da cruz. Então, ele pegou e falou assim: eu vou colocar esse julgamento para não ter dúvida que Cristo tem que ficar vivo. E, para surpresa dele, todo mundo vai e fala: não, põe Cristo. Aí ele fala assim: mas olha, vocês estão escolhendo Cristo. Aqui tem um bandido, aqui tem um cafajeste, aqui tem um homem do mal. E a turma volta em quem para ir para a cruz? Cristo. Então, eu acho que já está ali no Novo Testamento. O ser humano tem que lutar muito para escolher o certo, porque não é que aquela multidão há 2000 anos atrás escolheu o bandido para viver, né? Escolheu Cristo para ir para a cruz. Todos os dias a pessoa tem a opção de escolher entre a bebida e Cristo. Ele escolhe a bebida. Ele tem de escolher entre a malvadeza e Cristo. Ele vai e escolhe a malvadeza e deixa Cristo ali esperando. Então, essa é uma competência que o ser humano, infelizmente, ainda não é bom, que é saber escolher. E por isso que nós, líderes, temos que puxar a orelha, muitas vezes. Nós temos que dar um tranco, nós temos que dar um safanão para o sujeito acordar, porque, infelizmente, a maioria da humanidade está dormindo. A maioria da humanidade vive um sonambulismo. Então, o que acontece? Quando acontece um caos, uma crise como essa, as pessoas acordam e falam: meu Deus, está complicado. E aí eu falo: meu filho, já estava complicado há 20, há 40, 50 anos atrás. Então, eu vejo, né, essa crise. Eu estava na Índia, né? E daqui a pouco, se você quiser, eu vou contar a história da Índia, que é uma história para a gente não esquecer. Então, pessoal, essa crise do eu estou falando inglês porque eu estava falando inglês esse tempo todo, do coronavírus, é a mesma crise do plano Collor. Sabe? A gente escuta a gente até hoje falando assim: é que eu estava vendo bem, Roberto, aí eu perdi tudo no plano Collor. Agora vai perder todo o dinheiro nessa crise do vírus. Por que vai perder? Quando tem uma crise, é normal a pessoa ficar paralisada 1 hora, 1 dia, 3 dias, mas ela não pode ficar mais paralisada que isso. Eu trabalhei com pacientes cancerosos. Quando o médico dá o diagnóstico: você está com câncer de estômago, é normal a pessoa ficar 1 tarde, 1 noite, 1 dia paralisada, mas no segundo dia ela tem que buscar tratamento. E o que eu estou vendo? Estou vendo muita gente paralisada, muito tempo. Não pode ficar 3 meses paralisado. Quando você for buscar seu negócio, você for buscar sua equipe, todo mundo já ocupou o espaço. Sim. Então, e essa crise, ela é igual à do vírus. O vírus, ela mata quem tem uma doença pré-existente. Essa crise mata quem tem uma incompetência pré-existente. Então, por exemplo, minha mulher, estou aqui, minha esposa, Cláudia, é terapeuta. Eu cheguei quarta, então eu vi a Cláudia trabalhar quinta e vi a Cláudia trabalhar hoje. Quinta-feira, a Cláudia começou às 7h30 da manhã e terminou às 8h30 da noite. Quarta-feira, eu cheguei aqui às 4 da tarde, ela trabalhou das 7h30 às 8h30. Por quê? A agenda já estava lotada, lotou mais. Aí eu perguntei: Cláudia, mas por que lotou? Porque está todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. Então, marca mais terapia. Sabe? Roberto, é que eu sou um médico que não estou perdendo clientela. Não, você já não tinha clientela. Então, assume a bola para você. Fala: olha, eu era incompetente, agora eu vou acordar, vou trabalhar e vou para cima. Essa crise pega quem tinha doença pré-existente. Essa crise pega quem tinha incompetência, você já não estava rodando legal. Então, acorda, seja honesto, assume a responsabilidade
e vai para cima. Que poderoso isso, hein? Na verdade, pessoas que não tinham já uma boa gestão financeira, que não dava valor, por separar lá os seus 10%, guardar, acumular, poupar para o inverno, né? Aí vem o inverno e a pessoa começa a viver a vida de lamentações, né? Mas, na verdade, ela já sabe que as 4 estações existem há muitos anos da vida, né? E a pergunta é, vai precisar sofrer mais quantos invernos para se preparar e não ter que passar mais por isso, né? Então, é muito, muito importante esse ensinamento, valioso, viu? E, professor, fala para a gente aqui essa história da Índia, porque eu sei que sempre nas suas viagens tem muito ensinamento, né? Essa viagem foi uma viagem muito interessante, porque ela foi uma viagem estressante. Até depois eu vou pedir para você autorização para dar um presente para o teu público. Por favor. Que é um presente meio maluco. A minha luz aqui não está boa. Deixa eu virar aqui. Aí, tá ótimo agora. Agora melhorou. Tá ótimo. Bom, o que aconteceu? Eu estava na Índia e eu fui fazer um tratamento ayurvédico. O tratamento ayurvédico é um tratamento de alimentação, de dieta. Estou lá eu fazendo meu tratamento e aí o governo indiano deu 10 dias de quarentena, ou seja, 10 dias sem voos. Daqui a pouco, eles fazem uma ampliação da quarentena, mais 21 dias. Só que a quarentena na Índia é muito diferente da quarentena aqui. Por quê? Porque não pode sair na rua. O sujeito saiu na rua, a polícia vai, eles andam com os cacetetes, já saem dando. Nossa. Se for pego por carro, já leva para a delegacia e, se não souber explicar, 1 ano. Nossa. E eu vivendo nisso. Eu estava nessa clínica, a clínica tinha 46 funcionários e, de repente, esses 46 funcionários foram proibidos de trabalhar. Então, eu acabei sendo cuidado, eu e mais 2 mulheres, as duas estavam com câncer e queriam ficar mais. E eu estava porque estava bom. Bom, resultado, quem fazia comida e trazia a comida para a gente eram os 2 médicos, os donos da clínica, né? Nossa. E aí a gente ficou sem comunicação, eu fiquei num quarto dessa clínica e não podia sair, não podia nada. E foi muito interessante, né? Porque eu fiquei 1 mês só comunicava com o Wi-Fi, mas sem poder sair do quarto que eu estava. E a primeira coisa que eu fiz, assim, quando a minha cabeça bateu, que a minha cabeça falou assim, meu Deus, eu vou ficar aqui preso. Eu falei assim, espera aí, Roberto, a última coisa que te interessa é você ficar angustiado, tenso. Então, o que eu fiz? Eu gravei um curso super rústico que se chama 10 Histórias de Superação. Que legal. E que, na verdade, eu gravei esse curso para mim. Porque eu falei assim, pera, agora eu estou aqui... porque eu fiquei totalmente isolado. Mas sabe o que é totalmente isolado? Assim? Imagina o desafio. Aí eu gravei esse curso e mandei para a minha equipe no Brasil. Mandei, porque o Wi-Fi era um Wi-Fi limitado, porque era o Wi-Fi que tinha lá, né? E, bom, aí chegou segunda-feira, tinha um voo humanitário. Só que esse voo humanitário estava numa cidade chamada Hyderabad. Então, eu tinha 15 horas de SUV com mais 3 passageiros de Hyderabad para Mumbai. Só que eu tinha certeza que eu não estava com a doença, porque eu estava há quase 1 mês trancado, sem ninguém, só recebendo a comida. E aí eu tinha que ir nessa SUV com pessoas que eu não conhecia. Aí ficou aquele estresse. E depois eu chegava em Mumbai, pegava o voo com 300 pessoas que eu não sabia de onde que vinham essas pessoas. Nossa. E o meu médico falando, não, Roberto, eu acho que você não tinha que arriscar, eu acho que você tinha que ficar, você não é para ir, não sei o quê. E aí, olha que coisa interessante. Aí o meu médico ligando para mim, não vá. O meu médico indiano, não vá, fica. Eu entrei numa live
eu entrei numa live e às 4 horas, eu precisava ir para o ponto de encontro às 6h30. Às 4 horas eu entrei numa live e eu cheguei para a minha turma e falei assim, pessoal, eu estou aqui angustiado porque eu tenho que pegar esse ônibus que eu não sabia quantas pessoas eram. Uhum. Quem acha que eu tenho que ficar? Quem acha que eu tenho que vir para Eu o vi, Brasil? eu vi. Você estava nesse dia? Eu vi. 90% da minha turma, eu vou falar a importância de um líder. Aí, 90% da minha turma falou, Roberto, fica aí, a situação está preta. Porque, vê, você está trancado, você não sabe o que está acontecendo. Aí, 90%, eu peguei o telefone, o meu celular, e liguei para uma pessoa, para um adido da embaixada, e falei, Pedro, tô cancelando, eu vou ficar. E o Pedro chegou para mim e falou, Roberto, vou falar 2 coisas para você. A primeira coisa é o seguinte, a gente tomou todos os cuidados possíveis para que vocês voltem em segurança. Então, nós tomamos todos os cuidados. 2, qualquer avião que você pegar, você vai ter o risco de pegar, Sim. porque vai estar todo mundo no mesmo avião. Então, daqui a 3 semanas você vai voltar, você vai ter que pegar um avião. Então, eu acho que você devia de vir. Olha só. Ele falou com tanta força que eu peguei e falei, Pedro, eu estou indo. Peguei e liguei para o médico louco, porque o médico é um médico, ele não é um cara malandro. Então, quando ele saía com o carro para levar comida, ele e a irmã, ele podia ser preso. Então, ele era um sujeito cauteloso. Né? Ele pegou o carro e falou, Roberto, você não pode ir. Eu falei, eu vou. Baseado em quê? Num garoto de uns 28 anos falando, a gente fez o máximo possível. 2, qualquer avião que você pegar, você tem um risco. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que escutar um líder, você tem que escutar alguém que entende. E aí eu cheguei, fui lá no ponto de encontro e tinha um rapaz que ele era grande, ele dormia na parte de trás e quando ele dormia a máscara escorregava do nariz. Então você estava num carro e aí as pessoas me perguntavam assim, Roberto, como é que você fez para manter a sua sanidade mental? Quando eu estava no carro, que era uma SUV, eu pensava assim, eu preciso chegar em Mumbai para pegar o avião. Então, eu só pensava no próximo passo. Aí as pessoas me perguntam, quando você chegou no avião, o que você pensou? Eu pensei assim, eu tenho que pegar o avião porque eu quero encontrar minha família. Então, por pior que seja o que você está vivendo, você tem que sempre pôr a sua mente no futuro. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, agora, o sujeito está perdendo dinheiro. Eu sou empresário, tenho várias empresas, está perdendo dinheiro em todas. Mas se você olhar para perder o dinheiro, você fica paralisado. Então, você precisa olhar o próximo passo. E você tem que olhar sempre o que te motiva, o que te faz acordar mais cedo, o que te faz avançar, o que te faz superar as dificuldades. Porque é isso que dá graça, né? Legal. Olha só, eu falo sempre, professor, nos meus treinamentos, que a gente precisa aprender a fazer perguntas certas para as pessoas certas. Porque tem muita gente que até faz pergunta certa, mas faz para pessoas erradas, não é? E isso pode te dar um atraso de vida muito grande, né? E imagina isso. Eu acho que aquela hora você foi dar uma informação para uma pessoa, não é? E foi como se fosse uma pergunta, mas foi, né, um comunicado. Olha, eu acho que eu não vou. E ele te dá as informações certas, não é? E faz com que você tome as decisões mais assertivas. Até mesmo porque ficar lá, você podia pegar um pico de pandemia, em uma situação, voltar numa situação pior, ou nem conseguir voltar, ficar preso lá mais, sei lá, 30, 60 dias, né? Bom, enfim. Quando eu estava chegando em Mumbai, o primeiro-ministro
fez o pronunciamento e ele colocou mais 3 semanas de quarentena total. Então, Imagina isso. Então eu estava falando para você que eu quero dar um presente. Isso. Esse curso que eu gravei na Índia. Então, o pessoal vai ver aquela cortininha ridícula do meu apartamento, aquela sombra no meu celular. Se a pessoa for na minha bio, Sim. lá no No Instagram. Isso. Você se cadastra e eu vou dar esse curso de graça. Que é o curso Tem um link. Pessoal, tem um link na bio. Quando vocês entram no perfil do Roberto, vocês vão ver um link em azulzinho. É só clicar nesse link, fazer o cadastro, que todos vocês vão receber esse curso gratuito, hein? Que presentaço, meu. Esse curso são 10 histórias de superação. Que legal. Então, eu conto algumas histórias. Eu vou dar um... Então, histórias de superação. Teve um dos homens mais admiráveis da história da humanidade, chamava Edmond Hillary. O Edmond Hillary foi o primeiro homem que pisou no topo do Everest. E ele tinha ido em 2 excursões e o pessoal parou no lugar e ele avançou. E aí a Câmara dos Lordes da Inglaterra resolveu homenageá-lo, porque ele era neozelandês. E aí estava aquela cerimônia bonita e todo mundo, puxa, o homem que tentou, o homem que não desistiu. E aí o Edmond Hillary olhou, tinha uma foto grande do Everest. Ele olhou para a foto do Everest e falou, desgraçado, olhando para a montanha, até hoje você me venceu. Mas eu quero te dizer, você já parou de crescer e eu continuo crescendo. E na próxima vez eu vou vencer. E aquilo chocou todo mundo, porque ninguém achou que ia entregar um prêmio a um homem frustrado, né? E esse homem falou, não, até hoje você me venceu, mas eu continuo crescendo. E na próxima ele virou o primeiro homem que pisou no topo do Everest. Então, muitas vezes, você tem um desafio, aí estou falando para quem está assistindo essa conversa, você tem um desafio e você perde uma, e você perde 2, e você perde 3, mas se você continuar no jogo, uma hora você vence. Porque, para mim, não existe derrota antes de você desistir. Eu só falo, eu perdi o jogo se eu desistir. Porque se eu continuar lutando, está tendo jogo. E eu sei que uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou dar o ipom. Então, tem 10 histórias dessas e eu explico o contexto dessas histórias. Que legal, hein? Depois também eu vou printar sua tela e vou pegar o seu link. Vou pegar seu link, você me manda o link, que eu também redistribuo para todo mundo que está aqui, porque muita gente que está aqui está nos nossos grupos de WhatsApp. Ah, que legal, né? Que legal. Roberto, então é o seguinte, a nossa live, né? O tema era alta performance em tempos de crise, né? Poxa vida, eu acho que as pessoas elas estão precisando disso, né? De ouvir as pessoas certas. Sabe o que me inspirou a fazer essas lives? Foi justamente dar oportunidade para algumas pessoas que estão à nossa volta de ouvir as pessoas certas nesse momento, não é? Poxa, isso é um grande presente para as pessoas e eu acho que está tendo tanta live, que, enfim, eu não tenho dúvida que, poxa, os cantores estão fazendo live, está alegrando as pessoas que estão em casa, eu acho muito maneiro isso, mas para mim, não é, ouvir as pessoas que têm a mente ajustada para o sucesso, não é, vale uma fortuna, principalmente nessa hora, né? E, enfim, até você tem aquele livro, a nova Lógica do Sucesso, que é muito poderoso esse livro, né? Muito poderoso. Mas fala um pouquinho para a gente aí de como vencer, né? Como ter alta performance em momentos de crise, assim. Fala um pouquinho para a gente desse tema. Olha, a primeira coisa que é importante, gente, é a gente entender uma crise. O que é uma crise? E ver, gente, nós no Brasil, a gente tem crise todo ano. Então, eu gostaria muito... Eu vou ser mal educado com a tua plateia, Cleber, você vai acordar. O pessoal está com um mimimi de que a crise é a crise é a crise. Gente, americano pode falar, a crise...
Sabe, o sueco vai falar crise. Gente, nós temos crise todo ano. Nós somos... Brasileiro não pode, pô. Vive com isso. Nós temos... Eu concordo que essa crise ela é pior. Mas, gente, nós somos especialistas em administração de crise, porque todo ano tem uma tal de uma crise nesse negócio. Uhum. Por isso que os executivos brasileiros eles são procurados no mundo inteiro. Por quê? Porque a gente é mestre em crise. A gente, Sim. sabe assim, quando não tem uma, vem um maluco e cria uma crise. Então, o que é uma crise? Então, a primeira coisa que o pessoal tem que entender é o que é a crise. Crise é um acerto de contas com algo que não foi feito. Então, vamos lá. Você está com crise no casamento. O que é crise no casamento? Sabe, a sua mulher não estava legal e você foi empurrando para debaixo. O seu marido não estava legal e você foi adiando. Uma hora tem um acerto de contas. Sabe, você tinha um restaurante e você não cuidava da comida, do alimento, da margem de lucro. Agora vem um acerto de contas. Então, esse é o primeiro ponto, é um acerto de contas. E não adianta você falar, é o plano Collor, é a crise do real estate nos Estados Unidos. A crise é sempre sua crise. É sempre sua crise. Então, a primeira coisa que você tem que falar é assim, a crise é minha. Legal. A outra coisa é, a crise sempre pega a gente de surpresa. Por que a crise sempre pega a gente de surpresa? Porque a gente estava no mundo da Alice no País das Maravilhas. A gente está iludido. Uhum. A gente está iludido. Então, vê, eu sou sócio da editora Gente. O ano retrasado quebrou La Selva, a gente não tem mais a La Selva no aeroporto. Uhum. A Cultura e a Saraiva estão em processo de recuperação judicial. E algumas editoras quebraram e outras editoras cresceram. A gente tomou um tranco, a gente tomou, mas a gente estava preparado. A gente já estava sabendo que estava para acontecer uma crise dessa. Então, a gente está conseguindo ganhar dinheiro. Está complicado, todas as lojas fecharem, então todas as livrarias já mandaram um recado para a gente que não vão conseguir pagar. Nossa. Então, a gente precisa correr atrás, a gente não pode ficar paralisado. A outra coisa, a pessoa fala assim, quando é que termina essa crise? A resposta é nunca. Por quê? Porque a crise coloca o mundo num outro jeito. A crise coloca o mundo sempre num outro patamar. Então, não volta. Então, por exemplo, a sua filha adolescente te obedecia. Aí ela começou a te enfrentar. Eu era terapeuta. Aí o pai fala assim, quando que essa crise termina? Nunca. Só vai terminar como crise se você aprender a ser amigo da sua filha. Enquanto você quiser dar ordem para a sua filha, vai ficar crise. Por quê? Porque não muda. Então, esse cliente, você vê que ele é um cliente mais exigente, né? Você acabou de falar, tem muita live. Isso é legal. Por quê? Porque tem muita live. Há um tempo atrás, as pessoas falavam, e você viveu isso muito, é muita empresa de marketing multinível. Sim. É muito tudo sempre. Sim. Eu vivia, é muito palestrantes. Então, eu sou do tempo que quando começou esse negócio de palestra, 1990, eu comecei em 1980, aí eram 4, 5 palestrantes. Então, ligava uma empresa e falava, dá para dar desconto? A gente falava, não. Por quê? Porque são 4. Se não for esse ano, se o Banco do Brasil não me levar esse ano, ele vai levar o ano que vem. Então, não tem por que eu dar desconto. Sim. Então, hoje, eu formo os melhores palestrantes do Brasil. Então, tem uma vantagem. Por exemplo, o banco tem 4.000 eventos. Pelo menos 3.000 ele precisa de um palestrante. Só que a concorrência é maior. Então, todo mercado bom tem muita gente. Então, o que nós vamos falar? Vai falar, tem muita live, tem muito palestrante. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sou escritor, eu escrevo livro há quase 40 anos, eu sou sócio da editora Gente há quase 40 anos. Vê, quando eu lanço um livro, ele sai com 100 mil, o mínimo. Então, para muita gente, né, sair com 5 mil é um número grande.
para o Roberto Chinachique vender 100 mil é pouco, é pouco. É Então, rápido. a gente precisa vender 200, 300 mil. Então, muita gente fala, Roberto, mas para você é fácil. Eu conto uma história que é uma história um pouquinho pegajosa, Cleverson, mas é para a tua turma não esquecer disso. Ótimo. Veio um português para o Brasil e fez muito sucesso. E ele mandava dinheiro para a família. E um dia o sobrinho dele falou, tio, posso ir no Brasil ver o seu negócio? Aí o tio falou, pode. Aí veio o garoto, 20 anos, e o tio foi mostrar um negócio. O que era o negócio do tio? Era uma casa de sexo. No primeiro andar era só garota novinha. No segundo andar era só mulher de 30. No terceiro andar era só gay. E luzes, LED, garçons, restaurante. E o moleque olhou, né, falou, tio, mas que coisa impressionante, que máquina de fazer dinheiro. O senhor ganha dinheiro com tudo, com o aluguel do quarto, com a porcentagem da moça, com a comida, com a bebida. E como é que foi esse negócio? Aí o tio olhou para o filho e falou assim, ô, Antônio, no começo foi difícil. No começo era, eu sou a tia e sou a prima. Então, turma, por que eu falo isso? Gente, quando começou, eu tinha que pegar o livro e colocar debaixo do braço, oferecer na livraria, ninguém me conhecia, eu deixava lá, o cara não acertava a conta. O começo é sempre complicado, não tem uma ilusão. Não tem uma ilusão assim, comecei. Gente, eu não comecei best-seller, eu comecei vendendo livrinho, assim, um por um. Eu conto sempre essa história, né? No começo era eu, sua tia e sua prima. Então, no começo é complicado. Então, gente, nesse momento de crise, você já tem que afiar a faca, você já tem que afiar o machado. Para quê? Porque daqui 15, 20 dias, todo mundo vai falar, gente, acabou crise, vamos para cima. E aí você tem que estar pronto, você tem que saber fazer uma live, você tem que saber fazer uma palestra, você tem que saber fazer uma apresentação, você tem que usar o WhatsApp para motivar a sua equipe, você tem que agora é o Telegram, você tem que ter essas novas ferramentas. Você não pode ficar imaginando fazer reuniãozinha que nem fazia antigamente. Agora é uma outra dinâmica. Sim. Tem muita gente, né, querendo prêmio grande pagando preço pequeno, né? E se fazendo de vítima, né, o tempo todo, né? E o mercado já não tem mais espaço para vitimismo. Essa que é a realidade, né? Porque eu falo sempre, professor, que a pessoa que desenvolve um bom trabalho servia há 30 anos atrás. Hoje o bom é igual a péssimo, né? O bom é igual a péssimo. Concordo totalmente. O ótimo é igual a bom, né? Ou a pessoa é extraordinária, ou ela é só mais um ordinário no meio da multidão, né? Então não dá para se fazer de vítima. Eu estou nesse momento. Você sabe que eu tirei umas férias forçadas, professor, de 5 meses. Eu estava estafado. Deu essa pandemia e eu falei, esse é o melhor momento para eu voltar. Sabe? Então eu já estava meio de saco cheio das férias. E eu elegi esse momento para voltar com tudo. Então, estou muito motivado, estou muito entusiasmado. E eu estou, assim, de verdade, em aquecimento total para a hora que der a largada, eu não falhar na largada, sabe? Estou muito motivado com isso. Muito. Agora é a hora, eu estou chamando lá. Vê, a nossa equipe de vendas já voltou. A nossa equipe de vendas já voltou, todo mundo trabalhando de casa. E tem uma regra para mim que é o seguinte: para mim, sábado e domingo, se pergunta para quem trabalha comigo, qual é a característica do Roberto? Não tem sábado, não tem domingo. Por quê? Então, eu posso ir para um show segunda, eu posso ir para um parque terça e eu posso trabalhar sábado e trabalhar domingo. Então, para o pessoal que me acompanha, o pessoal vê que eu tenho 5 filhos, pancadaria, um mais avião que o outro. E aí, por quê? Né? É engraçado isso, né? O pessoal... Sexta-feira Santa, a gente teve uma reunião do conselho da editora, né? E, por incrível que pareça, não fui eu que marquei. Quem marcou... Aí o Ricardo estava na live comigo e o Ricardo falando assim, meu pai é assim, hoje a gente teve reunião do conselho. Sabe, ele não quer saber se é sexta, se é feriado, se é Páscoa. Se tiver que marcar, ele marca. E eu senti que ele foi injusto, porque quem marcou foi o Arthur, que foi o irmão dele que marcou.
Mas a gente tem que entender isso. A pessoa pode ensinar o filho a ser um campeão, o filho a ser um perdedor. Sim. Então, quando meus filhos fazem 11 anos, fizeram, agora já é tudo grande, 11 anos de idade, toda vez, e você deve lembrar isso, está em São Paulo, toda vez que eles me pedem, eu quero uma grana, eles têm a mesada deles, eles tinham a mesada. Agora, quer um dinheiro extra, vai vender livro em palestra. Nossa. Sabe? Porque ser pai não é tirar os problemas da vida dos filhos. Ser pai é preparar os filhos para superar problema. Sim. Então, agora, pessoal, não fica com pena de você. Não fica com pena. E também a outra coisa, não diga que não dá, porque sempre vai ter um concorrente que vai dar um jeito de fazer. Nossa. Eu vou contar uma história para você. Eu tenho vários amigos músicos e eu chamei 2 deles para a gente fazer um show palestra. E os 2 falaram, Roberto, não dá para fazer show, eu não estou com condições, eu não estou com não sei o quê, né? Porra! E agora a turma vê, eu fico até sem graça de chamá-los, porque eu dei esse exemplo. Então, eu vou ter que chamar outros amigos músicos. Gente, o sujeito fala, não dá para fazer um show. Puta, um outro cara vai dar um jeito de fazer um show. Como assim não dá, né? Mas o que aconteceu? Meu filho mais velho, Leandro, nasceu com paralisia cerebral. Você conhece essa história? Sim. E aí eu era duro, né? Eu era tão duro que se tivesse Viagra na época, o pessoal ia me chamar de Viagra, porque eu estava sempre duro. Então, eu era tímido, mas eu via que apareceu esse negócio de palestra, eu falei, pô, eu vou trabalhar a minha personalidade, porque o amor pelo meu filho é maior do que meu medo. O amor pelo seu filho tem que ser maior que o seu medo. O amor pelo seu filho tem que ser maior que a sua preguiça. Então, agora, tem gente que está assistindo série da Netflix. Aí os caras, pô, Roberto, assiste a série. Bom, teve um dia lá na Índia que eu pedi, mas tem gente que assiste essa série. Cara, não é para assistir série, é para você estar construindo o teu negócio. Agora vai ser tudo online, agora vai ser tudo no Telegram, agora você vai ter que dar curso no Zoom, você vai ter que... É outro jeito de você fazer. Se reinventar, né? O cara tem que estar estudando isso, sabe? E quando abrir, já começar a oferecer. Oferece. Porque no passado você se virava. Hoje não tem mais espaço para amador. Essa que é a realidade. Olha a palavra, né? Ama a dor, né? Como é que pode uma pessoa amar a dor? É masoquista, né, professor? O cara não quer se profissionalizar. E não existe nada que encurta mais a distância de onde a pessoa se encontra rumo ao sucesso do que o estudo. Não tem nada que encurta mais o caminho. Eu falo para as pessoas me perguntam, ô Dalef, mas qual que é o segredo? Qual que é o atalho? Eu falo, não tem atalho. O que tem é você acelerar o que precisa ser feito. Então, se você precisa fazer curso, faça imediatamente. Se você precisa ler livros, que você leia cada vez mais. Isso sim, eu acredito em você acelerar os processos. Então, eu vou falar para a sua turma, Cleverson, 4 dicas do sucesso. Legal. Primeira dica do sucesso, seja o trouxa. Primeira dica do sucesso, seja o trouxa. Vê, o meu filho Ricardo tinha uns 13 anos, ele fez um trabalho sobre a Índia, e aí foi entregar. Quando eu peguei ele na escola, ele falou, pô, pai, um monte de gente foi lá, colocou o nome, eles vão ter a mesma nota que eu. Você acha... Será que eles pensam que eu sou trouxa? Eu falei, filho, seja o trouxa. Por quê? Porque vão perguntar sobre o trabalho na Índia e você vai saber, e eles não vão. Então, hoje, nas empresas, tem um programa de reorganização. Aí o esperto fala, eu não, porra, não sou trouxa. E tem um monte de trouxa trabalhando para organizar a empresa. Você acha que o chefe vai pegar o malandrão que ficou, vai pegar o trouxa? Vai pegar... Então, eu nunca ganhei R$1 com hospital psiquiátrico. Todos os hospitais... Eu sou psiquiatra, que eu estudei, trabalhei, que eu fiz estágio, eu aprendia. E eles não me pagavam. Mas muitos amigos meus, que davam plantão nos muquifos, falavam, pô, China, você é um trouxa. Você ainda gasta dinheiro para ir lá e a gente ganha, sai com as minas, janta fora. Se a empresa me pagasse para ir fazer uma palestra, o que eles ganham em 3 meses de salário, eu não ia. Por quê?
eu posso cobrar. Por quê? Porque eu fui o trouxa. Então, seja o trouxa. Seja o trouxa. Tem esses programas de organização, tem a chance de você estar com o Cleverson. Não fica assim, quanto que eu vou ganhar? Não, pensa assim, quanto que eu vou aprender? Ele vai me ver. É uma coisa que eu ensino para os meus filhos e ensino para os alunos. A outra, seja sempre o pior aluno da classe. Roberto, o que é isso? Sempre que eu aprendo algo novo, eu não sei, então eu sou o pior aluno. Então, em 94, eu fiz MBA na USP. 94, MBA era uma coisa legal. Vê, eu era o que menos sabia, eu era um psiquiatra, eu era um palestrante, eu não era o empresário, mas eu tive paciência. Então, agora mesmo, eu estava na Índia, estava estudando. Eu era o pior aluno. Por quê? Porque eu não sabia esse tipo de trabalho. Só que agora, ainda por azar dos concorrentes, eu fiquei 3 semanas a mais. Então, eu estudei 3 semanas a mais. Então, eu tô com um monte de arma feroz. Então, e o brasileiro, ele quer ser sempre o que sabe, né? Sim, o esperto. O brasileiro, ele é a Branca de Neve e os 7 anões. Então, principalmente o homem, ele quer andar sempre com gente que sabe menos. Errado, você tem que andar sempre com gente que sabe mais. A outra dica é, o sucesso é feito à noite. Então, eu estava lá na Índia, eu estava estudando. Ninguém sabe. Vê, os outros estão indo tudo para a praia, estão indo para jantar, eu estava estudando. E o pessoal, então, quando vê, pensa que o senhor estava passeando, né? Então, é à noite. Eu vou falar para vocês, eu vou ganhar uma aposta. O Cleverson tinha 5 meses de férias. Ele nunca aprendeu, estudou tanto. Por quê? Sim. Porque o sujeito está lá. Está todo mundo falando, pô, ele encheu a cara. Eu duvido, conheço. Cleverson, vou tratar você como você é para mim. Esse garoto, que Obrigado. Eu vi garoto, eu vi molecão. Então, vê, ele está lá sábado e domingo, alguém está falando um negócio, ele está prestando atenção. Sim. Então, o sucesso... Eu tenho um filho que é jogador de futebol. Então, o André fala isso, né? Ele fala assim, todo mundo treina 2 horas por dia. Como eu não sou tão bom quanto os outros, eu tenho que treinar 5. E por isso que eu acabo ficando melhor. Então, o sucesso é feito à noite. Quando eu estou fazendo a palestra, eu estou só gastando. Mas quando eu estou lá estudando à noite, fazendo pesquisa, fazendo relatório... E a outra dica do sucesso, trabalhe sempre com os campeões. Os campeões vão te ensinar a ser campeão. Show. Os medianos vão te ensinar a fazer gambiarra. E o cara bom, ele não é um cara fácil de lidar, não. Ele é chato. Então, por exemplo, o pessoal da minha equipe sabe, eu não me sinto feliz com a minha palestra. Sempre que termino, eu falo, putz, eu podia fazer aquilo. Se eu não estou feliz com a minha palestra, você acha que eu vou estar feliz com a palestra dos meus assistentes? Não. Eu vou sempre exigir mais desse cara. Por quê? Porque eu exijo de mim. A perfeição é um estilo de vida. A mediocridade é um estilo de vida. E a pessoa tem que responder. Você quer um estilo de vida medíocre? Ou você quer um estilo de vida de campeão? Então, você tem que pagar o preço. E a quarta dica, professor? Então, a primeira dica, seja o trouxa. A segunda, seja o pior aluno da turma. Terceira, sucesso é feito à noite, é feito de madrugada, é feito sábado e domingo. E a quarta dica, trabalhe, estude com os campeões. Agora, aguenta o campeão. O campeão não é um cara fácil. Show. Poderoso. Tem aquela, aqui, ó, até anotei aqui, ó, aquela frase, ó, procuram-se heróis de verdade. Procuram-se pessoas que saibam ser mais do que parecer. É a sua frase. É do livro Heróis de Verdade, isso, né? Sim. Porque muito legal, hein? Antigamente, a loucura era entre o ser e o ter. E o ter. Como as pessoas não conseguem mais ter, agora é o parecer, né? Então, elas parecem que têm sucesso, parece que são competentes, mas, no fundo, é tudo vazio, né? Sim, uma pena. Sucesso, ele anda na contramão da multidão, né? Se a gente faz o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer, é inevitável que no longo prazo nós vamos colher frutos que as pessoas jamais colherão, né? Então, tudo que te incomoda, tudo que te gera dor, desconforto,
emocional, dor psicológica, você precisa fazer, meu. Não tem escapatória. E o que doía no passado, hoje é prazeroso para mim. Por exemplo, doía muito ler livro. Hoje eu tenho muito prazer. Eu anotei 3 páginas inteiras da sua live com um médico que falava sobre a arrogância, ego, a vaidade, que foi fenomenal, assim, fenomenal. Agora, esses dias. É um médico indiano que vive em Los Angeles, né? Isso. Ele fala, e ele é muito legal, né? Porque ele fala isso, né? E você tomou nota, sabe? O ego, a vaidade, a arrogância, a manipulação, o medo, isso tudo destrói a felicidade, a alma das pessoas. Sim. Porque a vida é mais ou menos que nem aquela história, né? O encanador, ele entrou na cozinha da dona de casa e tinha inundado tudo, né? Quebrou aquele sifão, estava tudo inundado. E a mulher estava chorando. E aí o encanador olhou para a mulher e falou: minha senhora, por favor, pare de chorar, porque suas lágrimas só estão piorando a situação. Então, a gente chorar, a gente ficar depressivo, não resolve, adianta nada. né? Valeu. Abraço, irmão. Beijão. Tchau. Valeu.